Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a iniquidade, que é grande. Salmo capítulo 25, verso 10 e o verso 11. Peço a Deus nessa manhã que esse seja um dia de bênção para todos nós, que possamos andar nas veredas do Senhor e possamos sentir a sua companhia ao nosso lado, que os seus anjos nos acompanhem em toda a nossa trajetória. O salmista Davi, no Salmo capítulo 25, verso 10 e o verso 11, ele nos ensina falando que as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para os que guardam a sua aliança e o seu testemunho. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa as nossas iniquidades. E nessa manhã nós aqui nos encontramos diante do Senhor com o nosso coração aberto para aprender dele as suas verdades e as suas veredas. Temos estudado um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nesse momento eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no capítulo 47 do livro de Gênesis, o verso 1. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. José tinha ganhado o respeito no Egito diante de Faraó. Nós não podemos negar que todo o respeito que José conquistou é resultado da bênção de Deus na sua vida. Faraó recebe a Jacó. É impressionante porque o momento em que Jacó vai se apresentar diante de Faraó, em vez de Faraó abençoar a Jacó, é Jacó que abençoa ao Faraó. Mas eu queria nesse momento ressaltar um ponto, porque a ordem de Faraó para a família de José é que eles vivam no melhor da terra do Egito. Faraó sabia qual era a melhor parte da terra que tinha no Egito, e ele determina a José que ele leve e conduza a sua família para o nordeste do Egito, a terra de Gósen, e especificamente a terra dos Ramsés, para que eles pudessem viver. Entendo que a mão de Deus sobre a vida de José faz com que Faraó reconheça que a integridade é um homem usado pelo Senhor. Os seus dotes revelam claramente que é um homem de Deus e, consequentemente, quando alguém é abençoado pelo Senhor, aqueles que estão ao seu redor recebem também a bênção do Senhor. Um líder que é uma bênção para uma igreja, os seus familiares também são abençoados. Um líder que é uma bênção para uma comunidade, toda a comunidade acaba sendo beneficiada das bênçãos do Senhor. E nós podemos ver isso claramente na vida de José. José, ao estar com seu pai diante de Faraó, capítulo 47, o verso 9. Jacó lhe respondeu: os dias, os anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias, os anos da minha vida, e não chegaram os dias, os anos da vida de meu pai, nos dias das suas peregrinações. Era muito comum naquele período, e até nos dias de hoje, autoridade que abençoava a pessoa inferior. Mas aqui acontece o contrário. Em vez de Faraó abençoar a Jacó, foi Jacó que abençoou a Faraó. E a pergunta de Faraó para Jacó: quantos anos da tua vida? Mas é impressionante a resposta de Jacó, porque em vez de Jacó falar em tempo de vida, Jacó fala do tempo da sua peregrinação. Jacó tinha plena consciência que ele era um peregrino nessa terra. Jacó sabia que, embora ele estivesse recebendo o melhor da terra, e ele tinha um coração agradecido a Faraó por lhe conduzir para a terra de Gósen, os seus familiares, as suas posses, a sua riqueza, mas Jacó sabia perfeitamente que Deus tinha uma pátria e ele um dia levaria o seu povo a morar nessa pátria. Era a plena consciência que Jacó tinha. Embora ele reconhecesse que a terra de Canaã era resultado da promessa de Deus e da aliança de Deus assumida com os seus pais, e ele um dia iria para lá, mas Jacó reconhece que essa terra era uma terra de peregrinações.
nós um dia seremos levados, como Jacó entendia, a estar ao lado do nosso Deus para viver com Ele na Nova Jerusalém. É uma terra onde nós habitaremos e será um lugar seguro, onde não mais haverá morte, nem dor, nem sofrimento, e estaremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Jacó mesmo fala que de aflições e sofrimento que ele teve nessa terra. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, quantas dificuldades e lutas Jacó passou nessa terra. Mas o sonho do coração e da vida de Jacó era um dia estar numa terra onde não mais houvesse morte, nem dor, nem sofrimento, e estivesse ao lado do seu Deus, seguro por toda a eternidade. A administração de José no Egito, ela fez toda a diferença para a casa de Faraó. A fome, a crise era tamanha, e os egípcios, as nações ao redor do Egito, não tinham como se manter. Todos os povos se voltavam para o Egito em busca de trigo, de alimento. E chegou a tal ponto a gravidade da crise que as pessoas passaram a trocar os seus gados, as suas ovelhas, pelo alimento que estava estocado no Egito. Depois de eles trocarem o gado e as ovelhas, eles passaram a trocar a terra. E chegou ao ponto que José comprou as terras do Egito e as terras que estavam ao seu redor para a posse do faraó do Egito. E dessa forma Deus abençoou de uma forma grandiosa a terra do Egito, porque eles também estavam acolhendo o povo de Deus com a família de Jacó. O Egito teve a alegria de receber o povo de Deus. Jacó viveu no Egito mais 17 anos. Após ter vivido por aproximadamente 147 anos de vida, Jacó fechou os seus olhos para essa terra. Mas eu quero terminar nessa manhã o capítulo 47, trazendo à memória a minha e a sua, que nós vivemos nessa terra, mas também nós somos peregrinos como Jacó. Nós ainda não alcançamos a nossa pátria celestial. Nós almejamos um dia poder estar ali ao lado do nosso Deus, onde não mais haverá morte, onde não mais haverá dor, onde não mais haverá sofrimento, mas nós estaremos seguros ao lado do nosso Salvador por toda a eternidade. A Bíblia mesmo fala que nesse mundo nós teremos aflições, nesse mundo nós teremos lutas, mas nós não podemos nos esquecer. Um dia, toda luta, toda guerra, todo sofrimento terá um ponto final e nós teremos a oportunidade de adentrarmos os portais da Nova Jerusalém e estarmos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Queremos a cada dia sermos submissos à Sua palavra e à Sua vontade. Por favor, fica conosco, não apenas hoje, mas no decorrer de toda a nossa peregrinação. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus.